Olá, amigos, presentes hoje eu, Vinícius Vargas, com meu amigo aqui, colega dileto, Marcos, para mais um episódio do podcast Casos de Júri, onde eu e ele trazemos para vocês aqui casos reais, concretos e verdadeiros do Tribunal do Júri, da arena das lágrimas, das palavras, onde se retratam as tragédias e os dramas humanos, onde nós tratamos de crimes contra a vida, crimes de sangue, homicídios tentados e consumados. Nós sempre, na tribuna defensiva, atuando nesses casos que acabam trazendo bastante curiosidade. Então a ideia é realmente compartilhar com todos vocês. Então, Marcos, e aí, o que tu me diz? Doutor Vinícius, como sempre, é uma satisfação, um privilégio, né, poder compartilhar desta bancada aqui com o colega. Mais uma bancada, né, além das bancadas de defesa, temos aqui também a bancada do podcast, como tu gosta de falar. E o caso de hoje vai ser um caso muito interessante, né? É um crime, sim, brutal, né? Tanto pela motivação do crime, quanto pela forma de execução, né? O arranjo todo que foi feito para... A arquitetura criminosa elaborada, né? Eu não sei se poderíamos chamar a mandante de viúva negra. Eu acho que tu chamou ela disso, inclusive. Se eu não me engano, eu chamei, é verdade, no plenário. Isso. Uhum. Mas que fique claro, chamei para defender o nosso cliente que foi injustamente atacado pelo advogado da Viúva Negra. Que fique bem claro isso. Fique bem claro. Mas, Vinícius... Aliás, o nosso cliente que foi atacado pelo colega defensor dela, que era acusada de ser a mandante, e que atacou até nós enquanto defesa, a mim especialmente, né? Mas lembra? Mas é normal, eu entendo. Esse desejo dele, aliás, essa atitude dele, eu entendo. Porque muitas vezes eu, dividindo a bancada contigo, tenho a mesma vontade que ele teve de te atacar, mas fica estranho, né? A defesa do mesmo réu brigar entre si, entendeu? Mas agora o outro vir brigar contigo é perfeitamente compreensível e até mesmo esperado. Olha, vocês estão prestando atenção, né? Milindre, ofensa, desprezo, humilhação e milindre. É isso que eu tenho que lidar sempre. Mas que barra. Hein, Marcos? Mas não, mas agora falando sério, ele me atacou na minha capacidade profissional. Tu te lembra? Né? Exatamente. Tá, mas vamos contar do episódio aí, do júri esse que nós fizemos lá na fronteira. Exatamente. Então, começa aí dando pro pessoal, então, faz um briefing, assim, faça um breve resumo, assim, do que aconteceu, até para contextualizar e o nosso público entender. A bem da verdade é o seguinte, eram 4 acusados, né? Eram 4 acusados e no fim só 3 acabaram indo a júri popular porque um deles acabou falecendo no meio do caminho. Isso. Né? Nós éramos defensores do executor do delito, ao passo que sentados ali eram 5 acusados. Eram 5 acusados. 5. E um deles acabou falecendo no meio do caminho. Tá? E esses acabaram indo a júri. Nosso cliente era o executor do delito, aquele, né, que foi lá e executou a vítima a disparos de arma de fogo, e os demais acusados, eles então integravam esse consórcio criminoso, né, com a mandante e outros que planejaram e intermediaram, né, entre a mandante e o executor. Nós defendemos o executor, que ele era confesso, né, ele admitia a autoria, não só a autoria do delito, mas revelava toda a trama criminosa, toda a trama homicida que, infelizmente,
culminou com a morte da vítima. Aliás, não fosse a confissão e a riqueza de detalhes por ele trazida, a polícia com certeza não teria conseguido desmantelar todo esse arranjo criminoso, o que, aliás, é admitido pelo próprio delegado de polícia, quando prestou o depoimento em plenário. Porque, pra te recordar, eu questiono ele justamente sobre isso, se a confissão e as informações trazidas pelo nosso cliente foram relevantes ou fundamentais para a investigação, e ele confirma. Ele confirma tudo, tanto que, né, para que fique claro, eu e o Marcos acabamos assumindo a defesa desse rapaz somente para o plenário. Isso. Fizemos só o plenário do júri, então tiveram todas as etapas do processo. Ele admitia isso já na fase do inquérito. No inquérito, sim. Quando ele havia sido preso já no inquérito policial. Em juízo, ele se reserva o direito de permanecer em silêncio, isso, né? com a defesa anterior que ele tinha, e nós então assumimos depois a defesa em plenário, e quando então nós adotamos a estratégia, né? A estratégia defensiva foi que ele mantivesse a versão, digamos assim, a admissão de culpa e a revelação da trama toda feita na polícia, né, por ocasião do interrogatório policial dele. E aí, claro, né, nós tivemos a instrução, ouvimos o delegado de polícia, ouvimos a escrivã de polícia, a outra policial também envolvida na investigação. Eram duas policiais, mais o delegado de polícia, né, na época que chefiava a delegacia daquela cidade. E nós destacamos muito isso, né, Marcos, na instrução de plenário, da importância das informações prestadas por ele, pelo executor do delito. Para vocês entenderem, né, bem a dinâmica, foi a viúva, né, ela acabou alegando que, enfim, sofria abusos físicos, sexuais, emocionais, enfim, de toda sorte. Isso, da vítima, teria então encomendado a morte da vítima, que era seu marido, seu companheiro, né, naquela oportunidade. E aí essas outras pessoas engendraram e planejaram, então, mediante pagamento, né, de um recurso financeiro, a morte da vítima. Né? Então, e o nosso cliente era o executor, que acaba sendo preso, porque ele foi... Enfim, foi documentada a execução do crime, né? Através de câmeras de monitoramento. Câmera de segurança. Isso, câmeras de segurança, e ele acabou identificado, preso, enfim, ele acaba revelando tudo. E a partir daí, então, se faz toda essa investigação, enfim, rola uma cariação, né, Marcos? Exatamente. Não, e é muito interessante esse caso, porque segundo o relato prestado pelo delegado que chefiou a investigação, eles já tinham identificado quem era o executor, que era o nosso cliente, então a autoria era certa, só que eles não tinham a motivação, mas eles já suspeitavam da viúva. O que eles não conseguiriam fazer sem a contribuição do nosso cliente seria fazer o link entre ele e a viúva, já que eles não residiam na mesma cidade, não se conheciam. Só que com as informações que foram prestadas pelo nosso cliente, a polícia conseguiu identificar aquele elo de ligação entre o executor e a mandante. E as informações que ele prestou bateram. Ele sabia de detalhes que somente quem efetivamente participou do crime poderia saber. E o delegado deixou tudo claro, que tudo que ele disse acaba sendo confirmado depois, porque é óbvio que o delegado de polícia ele não se contenta, na época da investigação do fato, não se contenta só com as informações prestadas pelo executor do delito preso, mas ele vai confirmar, né? Tudo que o nosso cliente acaba dizendo, o delegado vai confirmar, e se confirma, efetivamente, através da investigação, né? Através de toda a análise das câmeras de monitoramento, as câmeras de vigilância, enfim, tudo isso se confirma. E aí nós vamos para o júri. E aí, Marcos, a pergunta que não quer calar é: qual é a tese para o réu confesso? O que tu acha, Vinícius? Tu te lembra, né? Lembro. O que acontece aqui? A prova do processo, muitas vezes se pensa assim, o cliente aqui admitiu, o réu, o acusado aqui, não só admite a culpa, confessa o crime, delata os demais participantes, e aí a pergunta que não quer calar:
o que o defensor dessa pessoa vai lá fazer no júri. O que ele vai alegar, né? Nós tínhamos mais de uma tese aqui, mas a tese principal, né, digamos assim, a tese mais importante era a causa de diminuição de pena prevista na Lei dos Crimes Hediondos, prevista na Lei de Organização Criminosa, que é de 2013, Lei dos Crimes Hediondos, que é de 90. E Lei de Proteção às Testemunhas, né? Do programa, que criou o Programa de Proteção às Testemunhas, que é de 98, 96, 98. Não me lembro agora o ano. Então, essas três legislações, elas preveem uma causa não só de diminuição de pena, mas até mesmo de perdão judicial para aquele acusado que não só admite a sua participação, mas presta informações relevantes para a elucidação do crime e, vamos dizer assim, descoberta e responsabilização dos demais participantes. Isso vai muito além de uma mera confissão, de uma mera admissão da culpa ou da participação no crime, né? Essa contribuição, ela tem que ser efetiva a ponto de colaborar com a polícia para que consiga elucidar todo o crime, porque ali não bastava só descobrir quem era o autor, porque o autor tinha imagem, estava filmado, a cara dele estava filmada, né? Inclusive eles encontram a roupa dele, quando cumpre o mandado na casa dele, encontram a vestimenta que ele usa no dia do crime. Mas a contribuição dele foi muito além, porque o delegado, inclusive, ele fala que alguns réus sequer eram alvos da investigação. Aliás, eles sequer eram conhecidos pela polícia. Tu lembra que o delegado disse sequer estavam no radar da investigação. No radar da investigação. Isso, essa foi a terminologia empregada pelo delegado por ocasião da inquirição. Ele foi inquirido 2h30 naquele júri. Exatamente. Exatamente. Então, ali a gente começou já a colocar em prática, né, o nosso plano, que era justamente isso, a diminuição conseguir uma redução da pena, porque perdão ali seria muito complicado em razão da natureza do crime, enfim. A gravidade do crime, a execução, enfim, a vítima foi brutalmente executada, assassinada, foi realmente algo, inclusive documentado, né, isso ficou filmado. Então, digamos assim, o perdão judicial era até, digamos assim, extrapolava os limites da consciência do próprio defensor, né? Exatamente. Nossa, no caso, né? Extrapolava os meus limites, os limites da minha consciência e do Marcos também. De modo, então, que nós fomos lá pleitear perante o Conselho de Sentença, efetivamente, essa diminuição de pena. Essa diminuição de pena prevista nessas legislações, está lá na lei. Sim. Né? Nós não estamos lá pedindo nada. Não inventamos nada, né? Ninguém inventou nada lá. E digamos assim, durante os debates, tu te lembra que o acusador, ele ficou bem surpreso com a tese, ele não esperava. Não esperava. Ele não esperava, porque vejam bem, nesse tipo de processo, com esta prova, esta dinâmica, né, esta dinâmica probatória e fática, digamos assim, a confissão, né, Marcos, a admissão da autoria pura e simples, ela já é uma causa atenuante da pena, uma circunstância atenuante prevista no Código Penal, que, segundo a jurisprudência dos nossos tribunais, ela vai gerar aí em torno de 1/6, né? 1/6 calculado sobre a pena mínima, muitas das vezes, né? De atenuação, de diminuição desta pena, né? Mas ela tem limitadores, ela tem limitantes, que é a questão que não pode, esta circunstância atenuante, ela não pode baixar a pena do limite mínimo, né? Do mínimo legal combinado lá no Código. Um homicídio doloso, qualificado, né? A pena mínima é de 12 anos. Né? Se todas as circunstâncias ali, os que a gente chama de pena base, são favoráveis ao acusado, a pena vai ficar em 12 anos, e mesmo que ele tenha admitido a culpa, não pode baixar de 12 anos. Ao contrário dessa nossa tese, essa tese de defesa que foi sustentada, que ali nós queríamos uma causa de diminuição de pena.
né, que ela vai incidir em outra fase da fixação da pena e aí sim permite que a pena fique abaixo do mínimo legal. O pessoal entender bem aqui, quem não é do jurídico, é como se fosse mais ou menos o benefício aquele da delação premiada. Mal comparando isso. Mal comparando é isso. Claro que a delação premiada ela exige um procedimento diferente, né, que não foi o que aconteceu neste processo, porque a defesa anterior poderia ter feito. Deveria ter feito. Né? Lá atrás, que, digamos, a lei que trouxe todo esse regramento da delação premiada já existia na época e acabou isso não acontecendo. Foi uma falha técnica. Isso, foi uma falha técnica, né, que, enfim, aconteceu. Mas ainda bem que nós conseguimos, então, né, trazer isso depois. E tu te lembra que essa surpresa do acusador, né, e ele dizia... no bastidor, aquela conversa de bastidor que existe, porque o defensor e o acusador não são inimigos, né? Não, de forma alguma. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. No calor do debate, né? Não, às vezes acontece algum ressentimento pessoal, né? Alguma mágoa, né? Mas, digamos assim, algum profissional um pouco mais passional, vamos dizer, né? Mais melindrado. Isso, exatamente. Acaba ficando aquele clima, assim, não tão... assim, um pouco menos favorável, vamos dizer. Mas, a bem da verdade, e na grande maioria dos casos, somos meros adversários personagens ali do processo, né? Cada um dentro da sua função, um acusando, outro defendendo, mas, né, nós temos, digamos assim, essa adversidade, ela se limita ao campo das ideias, né, Marcos? Com certeza. Que fique bem claro isso, a gente grita, xinga, levanta a mão e tudo. Desafia. Isso, desafia. Mas, e nessa conversa do acusador, ele dizia, como é que ele dizia? Mas o réu confessa, a defesa do réu confessa é a que mais me dá trabalho aqui. Exatamente. Não, até porque, e eu não sei se tu teve essa mesma percepção que eu tive no momento, como o nosso cliente era confesso e ele já imaginou que ele manteria a versão dele, e ele traz a acusação, foca muito na mandante. Exatamente. Foca muito na mandante. Então, na verdade, eu acho que ele não veio nem preparado para enfrentar aquilo. Porque como a mandante negava, né? Ela negava a participação, enfim, negava de integrar esse consórcio criminoso, que se formou... Negava o mando, né? Isso, ela negava o mando, enfim. Né? Ela até admitia a queixa, né? A reclamação sobre a conduta da vítima. Mas ela negava a ordem, né? A ordem e vamos dizer assim, o planejamento dessa empreitada criminosa. Então, e o acusador exatamente, é isso que acaba acontecendo. Ele foca muito vamos dizer assim, na sustentação, né? E no detalhamento dos elementos probatórios contra ela. E ele estava correto na estratégia dele, até porque de todas as condutas, né? Porque cada réu teve contra si imputada uma determinada conduta. Um executou, o outro contratou o executor, levou até o local, os outros intermediaram a negociação entre esse intermediário e a mandante, enfim, eles quarteirizaram o homicídio. Isso foi um homicídio quarteirizado. Quarteirizado, né? Isso. Interessante. Além da terceirização. Eles não só terceirizaram, como quarteirizaram o homicídio. Mas, enfim, e justamente isso, me parece que a prova talvez mais difícil de ser feita era nesse sentido. Em relação ao mandante, né? Exatamente, provar o mando, e por isso ele foca muito no mando. Mas ele tem razão quando ele fala uma coisa, né? Que a defesa do confesso traz mais dificuldade, porque ele já sabia que a mandante vinha pro não. E ele sabia que a gente vinha pro sim. Foi ele o executor. Mas jamais imaginou que nós iríamos alegar as causas de diminuição de pena. E eu não sei se tu percebeu isso durante a inquirição do delegado, enquanto eu perguntava pro delegado sobre a participação, sobre a colaboração, quanto isso foi importante. Eu percebi que ele não conseguia compreender o porquê das minhas perguntas.
Porque normalmente a defesa, quando vai inquirir um policial ou qualquer testemunha da acusação, tu tende a fazer perguntas de modo a colocar em dúvida, colocar em xeque, né, a qualidade da investigação, a assertividade da investigação. E ali, pelo contrário, a gente foi elogiando o delegado pelo trabalho, nós elogiamos ele, enfim, que foi muito bem, que a investigação foi muito bem elaborada, muito bem conduzida, íamos perguntando, e o próprio delegado, ele estava bem tranquilo nas respostas, porque normalmente, como eles são atacados, não raras às vezes, eles tendem a ter uma posição mais defensiva, e ele estava muito tranquilo. Ele começou quase que a bater um papo comigo. Te lembra que nós perguntamos muito também, porque nós sabíamos que isso poderia acontecer, que era daqui a pouco em relação à defesa da mandante, e na verdade até aconteceu, né? Antes do júri, que era alguma alegação de tortura, né, contra o acusado que era confesso, e nós fizemos essa linha de inquirição também em relação ao delegado, né, como é que foi o tratamento, como é que ele estava, né, se ele estava algemado, se ele, né, tudo isso se ele foi constrangido em algum momento, né? Até porque o tempo todo, né, o nosso cliente negava qualquer tipo de violência, tortura, coação, pressão. Ele falou, não, o pessoal foi muito bacana comigo, me deu café, me serviu o lanche. Quer dizer, ele falou, não, pô, o pessoal da polícia foi muito bacana com nós. Até a gente começou a rir quando ele conta esse fato, muito engraçado, porque normalmente o relato não é nesse sentido. Ele falou, não, os caras foram muito bacana, me deram água, me deram refrigerante, enfim. Então é o seguinte, nós já esperávamos que vinha essa acusação. Não, ele conta aquela história porque foi coagido. Sim, e é óbvio que a gente faz essa linha de pergunta também em relação ao delegado, a questão de constrangimento para confessar, enfim, porque a gente sabe a resposta, né? A gente já sabe óbvio, né, que o policial não vai, mesmo que tenha acontecido, ali não havia nenhuma suspeita nesse sentido, mas até se tivesse acontecido, ele jamais iria admitir que tenha constrangido alguém, torturado alguém, ainda que psicologicamente, para admitir a culpa, né? Então, a gente já sabia a resposta. E outra coisa também que acho que é importante ressaltar, cidade do interior, né? Tu não pode chegar e querer colocar os jurados, que são a população da cidade, contra o delegado. Isso é burrice, com todo respeito. Não tem como. Não tem como. Não dá pra pintar ali a polícia como, os caras... Inimigo. Como inimigo. Os bandidos são eles. Não. A verdade é que os bandidos estavam sentados no banco dos réus. Só que cada um teria que responder na medida da sua culpabilidade. De acordo com a sua, né, de acordo com a sua culpabilidade, de acordo com o seu comportamento processual também. Exatamente. Na medida em que a tese de defesa era exatamente essa, que o comportamento processual do executor, aquele que foi lá e efetivamente matou a vítima, né, em admitir, revelar a trama e apontar indicando os demais participantes, autorizava eles a receber um benefício legal. E não é para ajudar o bandido, que fique bem claro aqui. Não. Essa lei não é para ajudar o bandido, é para atender às deficiências do Estado em relação à investigação policial, né, para contribuir, porque às vezes, não é às vezes, delegado de polícia, o promotor de justiça não são deuses onipresentes, né? Eles precisam da colaboração. O Estado tem suas carências, né? O sistema de justiça criminal, de persecução penal, que investiga, que aponta o dedo, tem suas deficiências, suas carências em relação a materiais e recursos humanos. De modo que, então, o legislador, né, aquele que está lá, que faz as leis, fez esta lei exatamente para trazer, porque para incentivar o próprio criminoso a contribuir com a polícia. E nesse caso fica muito claro a importância desta lei, porque o delegado deixou muito claro, não fosse a contribuição do nosso cliente, né, não fossem as informações por ele prestadas, talvez a mandante, embora a polícia desconfiasse dela, eles não poderiam comprovar que ela teria sido a mandante, e tampouco os intermediários teriam sido identificados. Ou seja, haveria uma punição parcial. O executor seria punido com os rigores da lei, mas os mandantes, os intermediários, não. O que também não interessa para a sociedade. Aqueles que tiveram a iniciativa assassina, né? Digamos assim, que bolaram o
plano para tirar a morte da vítima, esses jamais teriam sido responsabilizados se não fosse as declarações prestadas ao delegado de polícia pelo nosso cliente. E eu acho que um outro ponto interessante de destacar, neste caso, é que o nosso cliente, ele age sob o efeito de drogas. Ele estava drogado no momento da execução, né? E essa drogadição, ela foi pré-ordenada pelos próprios intermediários, eles sabendo da condição de usuário, de dependente químico, o que eles fizeram? Primeiro deram droga para ele, depois que ele já estava sob o efeito de drogas, eles convencem ele a cometer o crime mediante paga, e ele vai lá, então, e executa esse crime. E isso é interessante porque uma das teses também que a gente não falou é que era justamente a tese de semi-imputabilidade. Sim, que teve essa tese, até para ficar claro agora para o pessoal até do direito, né? Nós sustentamos a tese que é a semi-imputabilidade, né? Que é a questão da responsabilização penal, né, para quem não entende, que ela também gera uma questão de redução da pena. Exatamente. Né? E a dependência química é algo previsto lá na lei de drogas, né? Que essa dependência química, ela então permite a semi-imputabilidade e mais uma redução da pena. Só que ela depende de essa verificação de dependência química, né, Marcos? Ela depende de uma perícia, né, de uma avaliação feita por peritos psiquiatras, enfim, peritos forenses. E não tinha isso. Quando nós assumimos a defesa, já havia passado as fases, né, de solicitar esta perícia, esta avaliação do acusado. Então, aqui, né, e essa tese de defesa foi sustentada, mas ela sequer foi submetida à apreciação dos jurados. Isso, né, chama de quesitação, porque o juiz entendeu que o juiz não iria submeter à quesitação porque não havia esta avaliação, né, esta perícia. Em que pese, né, haja uma discussão se a semi-imputabilidade deve ou não ser questionada, ser requisitada. Não deve não ser periciada. Depende ou não de perícia. Não. O entendimento que eu tenho é que não depende de perícia. Além disso, o júri é soberano, enfim. Né? Enfim, ele fez o entendimento disso, né, vai ser submetido aos tribunais superiores, oportunamente, enfim, através de recurso e tal, né? Mas isso também foi alegado, né? Isso também foi alegado, só que não foi julgado pelos jurados por decisão do presidente, né, do juiz presidente daquele júri, daquela sessão do júri. Então, essa história que nós trouxemos hoje, Marcos, é exatamente para estabelecer que o réu confesso que admite a sua autoria, e não explica ela ainda, né? É diferente aquele que admite a autoria, mas explica que agiu em legítima defesa, que agiu assim, agiu assado, agiu dentro de uma questão de coação moral irresistível, enfim, que traz uma justificativa para sua conduta, né? Este caso aqui não, ele admite a autoria, ele confessa o crime e não explica. Né? Realmente, o que ele disse se trata de um crime de homicídio, inclusive traz detalhes do crime que a polícia não sabia, não só apontando os demais participantes, mas para incluir circunstâncias qualificadoras. Exatamente. Que agravavam o homicídio, né? Inclusive o fato de ser um crime de mando. Exatamente. Né? Isso é uma qualificadora que ele recebeu uma recompensa, né, para cometer o crime. Isso é uma qualificadora que agrava o crime. Uma vez que ele apontou, então, esses também têm uma defesa. Né? Eu disse tudo isso para estabelecer que não é só porque ele fez tudo isso que o advogado não tem o que fazer lá. Né? Mas, Vinícius, a gente está se encaminhando já para o final, né? O nosso tempo é curto. Tem uma pergunta que não quer calar, que todos devem estar se fazendo. Qual foi o desfecho desse julgamento? Fala para o público. O desfecho desse julgamento é que o executor, claro, todos restaram condenados, né, por homicídio, alguns eram duplamente qualificado, a viúva era
quadruplamente isso, com 4 circunstâncias qualificadoras. Então ela recebeu a pena maior, inclusive, né? Por justiça. Isso, até, né? por justiça. E o nosso cliente, então, acabou... Porque, né, ficou verificado pela prova do processo, que ele, então, recebeu o benefício da redução da pena e a pena ficou bem abaixo do mínimo legal. Né, bem abaixo. Eu não vou aqui trazer números para vocês, até porque Enfim, né, não vem ao caso, mas ele recebeu uma pena bem abaixo, que inclusive afetou o próprio regime de cumprimento da pena. E ele acabou bem beneficiado com isso. Para a indignação do Ministério Público. Sim, para ele que vai, né, que apresentou seus recursos, enfim, e tudo. Mas, óbvio, né, que a gente conversa e foi exatamente isso que o promotor disse, que, né, acabou dando mais trabalho para ele, foi a defesa do réu confesso, e isso a gente acabou recebendo como um elogio, né, e fica aqui o registro do agradecimento a esse acusador, que ele sabe quem é. Né? Né? Então, acho que ficamos por aqui, né, Marcos? É isso aí. Ficamos por aqui com mais esse episódio, que fica então a mensagem essa, que não é porque o acusado confessa e faz e acontece que ele não tem direito a alguma defesa, né? Cara, direito à defesa ele tem, não é que ele não tem uma estratégia de defesa, é isso que eu quero deixar claro. Né? Então assim, ó, pessoal, nos sigam nas redes sociais, tá? Seja no Instagram, né? Através do casos, @casos de júri, casos de júri, alguma coisa assim, vocês procurem lá, vai o pessoal da produção aqui, a Anne, vai meu abraço para ela aqui, um beijo no coração, que vai deixar registrado aqui para nós, e também no YouTube. Qual é que é lá, Marcos, do YouTube? Casos de júri? Casos de júri também. Vai estar anotado aqui embaixo também. Nos acompanhem lá, como é que é? Clica no sininho, aquela coisa toda. Isso. Ou até no nosso Instagram pessoal, que é @ViniciusVargas, ADV, de advogado. Tá? Podem me seguir lá. Pessoal, eu vou passar a palavra para o Marcos agora, para ele deixar a mensagem final dele, que é muito comprida. E um beijo para vocês. Tudo de bom. Bom, pessoal, quero agradecer a todos aí pela audiência, mais este caso do podcast Casos de Júri. Agradecer mais uma vez ao doutor Vinícius Vargas aí pela aula de direito que deu aqui hoje de novo, né? E fazendo eco às palavras do doutor Vinícius, segue lá o nosso podcast, @Casos de Júri, e segue o meu Instagram pessoal, quem quiser, evidentemente, @Marcos Hauser. Valeu, pessoal, até a próxima.